Aula de manejo das vias aéreas. Tudo preparado, tudo pronto. Nós vamos iniciar essa aula aqui sobre manejo de vias aéreas, porém nós vamos primeiro nos apresentar e vamos apresentar todos os equipamentos e dispositivos básicos que nós temos aqui nessa aula, para que você compreenda, para que você, instrutor de atendimento pré-hospitalar, instrutor de primeiros socorros, instrutor da Lei Lucas ou instrutor de operação do desfibrilador e também para os profissionais de saúde, tá certo? Que são legalmente habilitados para essa atividade. Eu sou o Tenente Castro, sou enfermeiro pós-graduado em APH, atendimento pré-hospitalar, com título reconhecido lá no Corém, registrado no Corém. Todos sabem que a portaria 2048 de 2002 aí, é a portaria responsável pelas diretrizes de atendimento pré-hospitalar. Então vamos continuar a nossa aula, vídeo 2. No vídeo anterior eu já me apresentei, sou o Tenente Castro. Nós vamos falar agora nesse vídeo como preparar a aula, como preparar o cenário, como se posicionar para que você ministre uma aula sobre manejo de vias aéreas. Nos treinamentos básicos, geralmente nos treinamentos de leigo treinado ou num treinamento de profissionais como brigadista, professores da Lei Lucas, no treinamento de CIPA, no treinamento de NR35, onde tem primeiro socorro, no treinamento de NR10, onde tem primeiro socorro, que são profissionais que são capacitados dentro da norma regulamentadora ou de uma instrução técnica ou proveniente de uma exigência de uma lei, como a Lei Lucas. Nós geralmente não estamos treinando e nem capacitando esses profissionais para manejo de vias aéreas com o dispositivo. O manejo das vias aéreas para esses profissionais são apenas as manobras de liberação, chin lift ou empurre mandibular, tá certo? Para trauma. Chin lift para casos clínicos e empurre mandibular para casos de trauma, ou mesmo elevação do mento. Então, as três formas de liberação. Vamos para o vídeo 2, aula 2, de manejo das vias aéreas. Bom, nós já falamos no vídeo anterior sobre o que nós vamos tratar aqui nesse conteúdo. Falamos também sobre os tipos de suporte básico de vida que hoje existem. Então agora nós vamos falar sobre legalidade da atividade. Então, segundo item, legalidade da atividade. Bom, o trabalho de atendimento pré-hospitalar no Brasil, ele geralmente está sendo influenciado pelas diretrizes da Associação Americana de Cardiologia. Bom, essas diretrizes, elas são só um resumo, elas não são todo o documento completo, correto? Então, é muito importante a gente entender o que são essas diretrizes da American Heart. Essas diretrizes têm que ser aprovadas aqui pela Associação Brasileira de Cardiologia e passar a incorporar protocolos de cada instituição, protocolos no atendimento. Então eu faço um curso da American Heart, eu já posso sair socorrendo e atendendo? Cuidado! É um curso internacional, no Brasil não tem validade, então muito cuidado com cursos internacionais. Você terá que fazer um curso nacional com profissionais legalmente habilitados aqui no Brasil, tá certo? Então vamos falar da diretriz. A diretriz traz lá o leigo treinado, o profissional de saúde, que pode ser de suporte básico, suporte avançado. A diretriz não traz o suporte intermediário. O suporte intermediário foi criado por uma resolução do Corém, dando competência e autonomia ao enfermeiro para atuar em uma ambulância que tem alguns procedimentos invasivos já reconhecidos como se fosse um paramédico. O enfermeiro, no suporte intermediário,
passa a subir uma escala, se transformando em um paramédico, tá certo? Vamos continuar então com o nosso treinamento. Aqui nós vamos falar sobre a preparação. Todo profissional ele vai ter que preparar o seu material, seja para ministrar aula ou para atender ocorrência. A gente sempre recomenda que o profissional tenha em mente que tudo tem que estar pronto para o atendimento ou para ministrar uma aula. Já faz parte do treinamento essa preparação. Então você vai ter que checar o material, inspecionar, verificar se ele está em condições de uso e se todos os equipamentos estão disponíveis, tanto para ministrar uma aula como para atender ocorrência. Então temos que criar isso, temos que criar uma rotina disso. Então aqui nós vamos ter aqui os procedimentos para essa aula de manejo de vias aéreas. Nós temos aqui as cânulas orofaríngea, né? Cânula de Guedel, cânula de Baumann, certo? Temos as máscaras laríngeas de todos os tamanhos, que são procedimentos de suporte intermediário. Uma tesoura, sempre bom ter aqui, uma tesoura própria para atendimento pré-hospitalar, ponta-arroba. Temos a máscara válvula, que é a máscara para ventilação artificial. Temos aqui o lenço válvula, né, para respiração boca a boca. Aqui você vai ter os materiais básicos de proteção padrão, máscara e luvas de procedimentos. Também é importante a gente falar sobre biossegurança. O equipamento bolsa, válvula, máscara, básico para uma aula de manejo de vias aéreas ou para um atendimento de paciente que precisa de procedimentos para manejo de vias aéreas. Perfeito? E aqui nós temos o nosso manequim, né? Simulador para vias aéreas. Ele tem os 2 pulmões, tem aqui o esôfago, a parte da cavidade oral e a parte das vias inferiores respiratórias. Tem aqui a parte da dentição, né? Toda a parte necessária para o treinamento, ok? Então essa preparação, ela faz parte de quem vai dar um treinamento. Tem que fazer toda essa preparação, checar os equipamentos, e quem vai fazer um atendimento também precisa ter uma bolsa, uma mochila específica para vias aéreas. E agora a gente vai falar especificamente sobre o treinamento da parte prática de operação desses dispositivos que foram aqui selecionados para essa aula de manejo de vias aéreas. Vamos lá então? Vamos continuar a aula. Bom, já vimos todos os equipamentos, nós vamos focar especificamente aqui no procedimento, ok? Para utilização desses dispositivos, e a gente vai orientando vocês aí sobre como fazer o atendimento com o manejo de vias aéreas, ok? Vamos lá então, vamos começar essa aula aqui já da parte prática. Então, vamos lá então, pessoal. Aqui, bom, considera-se que calcei a luva, ok? Então, sempre procedimentos com luva e que estou utilizando a máscara. Como é um procedimento, é uma aula, nós não vamos usar máscara para que a gente tenha a parte auditiva mais com melhor som, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vias aéreas. O socorrista, seja leigo treinado ou profissionais que têm treinamento de primeiro socorro de outra área, ele vai fazer manejo de vias aéreas com treinamento básico. Qual treinamento? O treinamento de manejo de vias aéreas por liberação de manobra de chin lift para caso clínico ou empurre mandibular, certo? Que é a elevação da mandíbula, ou elevação do mento. São as 3 manobras de liberação das vias aéreas, e isso que está nos treinamentos dele. Eles não utilizam nenhum dispositivo e ultimamente eles não estão sendo treinados nem para ventilação de resgate, nem com lenço válvula, né? Ou máscara, pocket, ou mesmo os BVM, bolsa válvula máscara. Ou AMBU, porque o AMBU também está certo, eu já falei isso num outro vídeo, e quem quiser ter essa informação, por que isso é denominado AMBU, faça um comentário lá no vídeo que eu explico.
Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o paciente está em parada respiratória ou com severa obstrução respiratória, ele vai ter que ter alguns procedimentos para melhorar essa via aérea. O que é importante? Obstruções de vias aéreas, você não vai usar dispositivo, porque o dispositivo, se for objeto estranho ou face, você vai empurrar mais ainda. Não vai usar cânula. Então, você vai ter que fazer a manobra de Heimlich ou os outros procedimentos para a desobstrução das vias aéreas. Nós estamos falando aqui em permear as vias aéreas com equipamentos ou não. Então, o socorrista permeia manualmente, ou Schlift, ou jaws thrust, ou empurre mandibular, ou elevação do mento, e o socorrista treinado, capacitado, ele vai utilizar os dispositivos. Então agora nós vamos demonstrar como utilizar esses dispositivos, ok? Vou dar uma melhoradinha aqui na imagem, vamos lá. Então o primeiro dispositivo. Primeira coisa, você vai avaliar as vias aéreas. Geralmente a gente começa o atendimento com uma bolsa válvula, né? Máscara, ou a gente começa com um lenço com válvula, com a respiração artificial, ou a gente começa com a ventilação, isso no suporte básico de vida, com a ventilação máscara válvula, tá certo? Bom, podemos começar assim. Aí nós tentamos ventilar. Veja, eu consegui ventilar. Olha os pulmões. Então, se eu consigo ventilar com a máscara, consigo ventilar com a bolsa válvula máscara, eu vou continuar ventilando. Não há necessidade de usar um dispositivo de cânula, porque está permeada a ventilação. Ele não tem broncoaspiração, não tem nada. Eu posso verificar e devo verificar se ele tem prótese dentária, que no caso tem. Eu removo as próteses dentárias que são removíveis antes de fazer essas ventilações, certo? Esse é um dos cuidados. Verifique se tem secreções, ferimentos que possam produzir broncoaspirações, ok? Se tem broncoaspiração, a gente gira o paciente a decúbito lateral, se não tiver equipamentos para aspiração. Bom, então, vamos lá. Tirei a prótese, não tem broncoaspiração, não tem secreções, não tem risco de broncoaspiração. Vou inserir uma cânula. Como é que é a inserção de cânula? Primeiro, eu tenho que medir do lóbulo da orelha a comissura labial, final do lábio, tá aqui, ó. Comissura labial, lóbulo da orelha. Essa cânula. Essa cânula é grande, passa. Não pode. Tá certo? Essa cânula não pode. É grande. Então eu tenho que fazer essa medição. Medir. Aí eu vou inserir no adulto. Eu coloco a parte côncava para o palato duro, a parte de cima, até aonde puder ser inserida. E depois eu faço um giro de 180 graus e concluo. A cânula não pode ser pequena e nem muito grande. Grande ela vai machucar e não vai ficar na posição correta. E pequena, quando você ventilar, você pode obstruir as vias aéreas, ok? Então, colocada a cânula, passo a fazer a liberação das vias aéreas, porque não pode estar assim, as vias aéreas tem que estar liberadas com a manobra Schlift ou jaws thrust, e aí eu vou ventilar, ok? Ó, os pulmões mexendo, ó, ok? Ó, inflando. Temos que lembrar que as ventilações não podem ser assim. Você vai causar barotraumas pulmonares. Então você tem que ventilar de acordo com o que está especificado. 1, 2. 1, 2. Ventilações sem muita força,
suficiente apenas para movimentar o tórax do paciente, tá certo? Porque senão, se você pressionar as ventilações forem muito rápidas, você vai insuflar ar para o esôfago e ele vai broncoaspirar, ok? Bom, essa é a inserção da cânula. Aí você pode utilizar a máscara, válvula. Olha como libera e o ar penetra mais suavemente, né? Ok? Sempre lembrar que esse sopro é de 1 a 2 segundos. Não pode ser assim, ó. Não, é como se ele estivesse respirando. E aí você conta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Ventilação perfeita. Legal. E o lenço válvula? Não dá para usar com a cânula. Então o lenço válvula é para respiração boca a boca. Ok? Aí, respiração boca a boca, eu tenho que pinçar o nariz e ventilar. O lenço vai proteger de secreções com o paciente. Então a respiração boca a boca está prevista em todo o procedimento ainda, não foi removido. E as ventilações também não. O que precisa é ter treinamento, saber realizar essas ventilações de resgate. E para isso precisa de capacitação em atendimento pré-hospitalar com manejo de vias aéreas e todos os procedimentos básicos de suporte básico de vida. Então, respiração artificial boca a boca está previsto, desde que você tenha treinamento. Se você não tem treinamento e está sozinho, fique só com as compressões torácicas, porque não dá para você ficar ventilando e fazendo as compressões, até chegar alguém para ajudar, e aí você pode passar a controlar e manejar as vias aéreas, e aí você controla as vias aéreas, faz as ventilações de resgate e o outro socorrista faz as compressões. Mas sozinho está previsto que o socorrista tem que somente ter preferência para as compressões, mas não está descartada a possibilidade de, se ele tem condições de fazer ventilações e compressões, se ele tem conhecimento, condições, ele tem proficiência, ele tem habilidade, ele pode fazer os dois. Mas se ele não tem, ele não faz as ventilações e dá preferência para as compressões que são mais efetivas nos primeiros 10 minutos. Mas não é que foi retirado do protocolo. Bom, cânula orofaríngea. Máscara laríngea. Vamos lá. Então, para colocar a máscara laríngea, ela é colocada de uma vez só, certo? Então, você deve passar gel ou xilocaína, né? E aí você coloca aqui um gel e insere a máscara. Aí você vai inflar o cuff, né? Para posicionamento, e aí a máscara laríngea está posicionada. Isso é um procedimento de suporte intermediário para enfermeiro. Aí você conecta aqui a bolsa válvula, checa se está na posição correta e, ó, supraglote. Então esse procedimento de máscara laríngea é supraglote, ele evita broncoaspiração, evita regurgitação e broncoaspiração e evita também que o ar vá para o esôfago. Então é um procedimento intermediário previsto para o protocolo de atendimento de suporte intermediário, ok? As ventilações a gente sabe que são ventilações feitas 2 ventilações e 30 compressões, quando você está no ciclo de RCP, e quando você está só fazendo ventilações de resgate, aí tem o protocolo de uma ventilação a cada 5 segundos para adulto, uma ventilação a cada 3 segundos para criança e uma ventilação a cada 2 segundos para bebê. Isso no protocolo do Corpo de Bombeiros do Resgate, ok? Então, você vai fazer em média de 12 a 20 ventilações por minuto. Perfeito? Bom, mais orientações sobre isso você vai ver nas nossas aulas que estão lá descritas nos protocolos. Espero que tenha atendido aí a curiosidade e o conhecimento de todos vocês. Estamos à disposição para qualquer
esclarecimento. Nesse mesmo vídeo você pode fazer todos os seus comentários e aí nós vamos debater sobre esse tema. Quero agradecer aí a vocês que estão no nosso curso da plataforma, que estão no nosso canal Universidade Bombeiro Educador também, estão no nosso canal Técnico em Prevenção e Combate a Incêndio, e quem está fazendo o curso de operação de desfibrilador, instrutor de ideia, instrutor de APH, curso de emergência médica pré-hospitalar de 400 horas, que nós temos aqui, e os cursos de instrutor em geral, ou os cursos de reciclagem de bombeiro, vão ter esse vídeo completo para vocês atualizarem o seu conhecimento. Inscreva no canal, comente, vamos conversar mais sobre manejo de vias aéreas, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula. É isso aí, pessoal, estamos encerrando a nossa aula. Lembre-se, preparação tanto para o atendimento de emergência como aulas de manejo de vias aéreas, o instrutor e o socorrista precisa estar atento a preparar tudo, checar, verificar os equipamentos e para que a sua aula seja uma aula adequada ao número de pessoas, ao público e também seja bastante dinâmica. E o socorrista precisa ter esses equipamentos de manejo de vias aéreas separados em uma bolsa, até porque o atendimento pré-hospitalar pode ser à noite, você não tem como você muitas vezes não tem como enxergar o tempo para verificar os equipamentos. Isso deve ser feito antes, né, no checklist diário e sempre estar atento a isso, ok? Obrigado e até a próxima aula. Las cánulas orofaríngeas, conocidas como cánulas de Guedel o incluso cánulas de Mayo, son unos dispositivos que se colocan en la boca del paciente, son de plástico rígido, curvo, y las empleamos cuando el paciente está con un bajo nivel de conciencia o con el paciente inconsciente para permeabilizar su vía aérea. Ya que no la defiende, nosotros vamos a permeabilizar esa vía aérea con la cánula de Guedel. Esto lo único que hace es abrir la vía aérea, mantener la lengua en su sitio para que la vía aérea se mantenga abierta y el paciente respire. Esto no va a aislarla como cuando se hace una intubación endotraqueal. ¿Cómo sé yo qué cánula es la que tengo que utilizar? Pues voy a medir la distancia que hay entre el lóbulo de la oreja del paciente y la comisura labial. Coloco la cánula y veis que esta es la que le viene bien a este paciente. ¿Y cómo la coloco? Se coge del revés, no se coge así, se coge del revés, la introduzco tocando el paladar duro y cuando localizo el paladar blando, entonces hago un giro de 180 grados de forma que la cánula ya queda en su sitio. Aseguraríamos la cánula y o ventilaríamos al paciente si hiciera falta o simplemente se permanecería así con su vía aérea abierta.